Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar com juros simples e a minha intenção é que a gente venha crescendo nesse assunto para poder trabalhar com juros compostos e fluxo de caixa, que é uma matéria que cai muito em matemática financeira, e se você estuda para concurso, você com certeza estuda para isso, tá? Tenho certeza disso e eu já precisei fazer muitas questões desse assunto. Eu acho muito legal, eu acho bem interessante essas questões, eu gosto desse assunto, desse tema. E eu quero mostrar para você o que o examinador pode fazer para poder te induzir ao erro. E é por isso que eu trouxe 3 questões no final dessa aula, para a gente poder aplicar o que a gente vai aprender aqui agora, tá bom? E você entender na prática o que pode te induzir ao erro, tá bom? E você não cair nessa pegadinha na hora da prova, ok? Para isso, como eu não gosto de decoreba, e se fosse para decorar, você poderia muito bem ter pesquisado no Google as fórmulas, porque eu já pesquisei isso. Eu tô trazendo aqui a lógica de como funciona juros simples. No próximo slide, eu vou mostrar as fórmulas, mas se você entende a lógica, olhar as fórmulas vai ser apenas uma consequência, tá? Vai ser muito tranquilo. E para começar, eu vou considerar que você não tem domínio nenhum sobre o assunto, você nunca teve contato, é o seu primeiro contato, e você não sabe o que é capital, taxa de juros, tempo, juros e montante. Tudo bem? Então, começando aqui. Deixa eu só mudar a corzinha da caneta. Capital é o valor investido. É o valor inicial investido. Investido. Por que eu estou dizendo isso? Porque toda vez que a gente trata de juros simples ou compostos, quando a gente precisa identificar o que é o nosso capital, o capital é aquele valor que você aplica, é o valor que você aplica inicialmente. Ou seja, imagina que eu abri uma conta e eu estou querendo fazer um investimento bancário. Eu vou fazer um investimento, aquele valor inicial que eu aplicar ali, que eu vou depositar, vai ser o meu capital, né? Vai ser o que a gente chama de capital. Taxa de juros e tempo não tem muito mistério, você logo identifica. O que eu quero trazer para você é uma observação muito importante, que pode ser uma coisa que você precisa ter atenção na hora de você ler a questão, porque na correria, no nervosismo, pode passar por despercebido e você pode acabar errando, tá? Aqui, ó. É que esse AM significa ao mês. E aqui eu estou te dando tempo em meses. E isso é importante porque a taxa de juros está vinculada ao meu tempo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se minha taxa de juros é ao mês, o meu tempo tem que estar em meses. Se a minha taxa de juros é ao semestre, o meu tempo tem que estar em semestre. Se a minha taxa de juros é ao trimestre, o meu tempo tem que estar em trimestres. Se a minha taxa de juros é ao ano, o meu tempo tem que estar ao ano. Se não estiver, você precisa colocar equivalente, né? Você precisa achar o valor em tempo que seja proporcional. Por exemplo, vou fazer uma suposição aqui para poder ser mais esclarecedora. Vamos dizer que a taxa é de 10% ao ano, tá? E ele diz o seguinte, que você está fazendo esse investimento por 24 meses. Na hora de você aplicar a fórmula, você vai ter que aplicar a fórmula, é muito tempo para fazer direto. Na hora de você aplicar a fórmula, você não vai poder usar 24. Você vai ter que multiplicar pelo tempo 2, porque 24 meses nada mais é do que 2 anos. Tudo bem? Você tem que ter essa sacada, você tem que lembrar disso. E isso é muito importante, porque é uma forma do examinador pegar você na hora da correria, da leitura, da questão, de não perceber que está desatento e fazer de uma forma corrida. E realmente na alternativa acaba tendo uma opção que dá o valor de você fazer errado, para você fazer errado, e você acha ali e marca como se fosse uma alternativa certa, na verdade não é. E aqui, olha só, o meu juros. Os juros é o que a gente chama de rendimento. Entenda que se eu estou aplicando meu dinheiro, ele precisa me render alguma coisa, porque ninguém faz uma aplicação para poder deixar o dinheiro ali parado e não ter nada em retorno. Isso seria o mesmo que eu guardar o meu dinheiro no meu armário. Não faz sentido nenhum. Se você aplica seu dinheiro no banco, é pela segurança, mas também tem um retorno financeiro, tá? Então, quando a gente faz um investimento em CDB, LCI, LCA, o que for, o banco ele faz um retorno para você, ele te compensa, né, por você estar fazendo um investimento com ele. E aí, esse retorno é o que a gente chama de juros. E esses juros é sempre o mesmo. Em juros simples, tá? Em juros simples, vou botar aqui, ó, juros simples, vou botar rendimento. O rendimento, mensal é
sempre o mesmo. Isso é muito importante vocês entenderem, tá? É sempre o mesmo. Eu vou fazer um parênteses aqui só para fazer um comparativo com juros compostos. Quando a gente trata de juros simples, o nosso juros, ele é dado em cima do capital inicial. Ou seja, se é o valor que eu apliquei, que é dado o valor que vai render, ou seja, se o capital inicial vai ser sempre o mesmo, vai render sempre a mesma coisa. Então, todo mês vai render aqui para mim, nesse caso, 10% de quanto? De R$100. Então, do mês 0 para o mês 1, vai render 10. Do mês 1 para o mês 2, mais 10. E do mês 2 para o mês 3, mais 10. Tudo bem? E aí, o que difere? O que difere dos juros compostos é que quando a gente fala de juros compostos, os juros, ele muda. O que rende do primeiro para o segundo, ele não é a mesma coisa. Ele não rende em cima do capital. Ele é um juros que é acumulativo, ele rende em cima do último valor, tá? Então, é essa a diferença. Aí, olha só. Aqui eu vou fazer com a fórmula só para vocês olharem que vai dar o mesmo resultado. E depois eu vou fazer do lado direito, que eu acho que é o lado direito de vocês, pela lógica para vocês verem que a gente chega no mesmo resultado, tá bom? Aqui, ó, juros, que é o rendimento, é igual basicamente o quê? Capital vezes a minha taxa de juros vezes o meu tempo. Ou seja, na verdade, o meu juros é o meu capital vezes a taxa. Esse tempo aqui é porque ele acumula, vamos dizer assim, quando a questão pede a minha taxa de juros, ele quer saber o quanto que rendeu de forma acumulativa, ou seja, passando aqueles 3 meses, qual foi o total de rendimento que eu tive, ok? Então, neste meu caso, eu tô com medo de não aparecer para vocês essa parte aqui, deixa eu botar aqui, ó. Eu vou adicionar uma página. Neste caso aqui, ó, o meu juros vai ser o meu capital vezes o meu I vezes o T. Mas sem pensar no T ainda, tá? Sem pensar no T. Vamos ignorar o T por um tempinho. O meu juros, quem é meu capital? O meu capital é R$100. Vezes 10%. Quanto que ele rende ao mês? Ele vai render R$10. Porque você vai cortar os zeros daqui como daqui e você vai achar R$10. Ou seja, de um mês para o outro, ele rende 10. Só que quando eu multiplico pelo tempo, eu encontro o acumulativo, ou seja, quanto que ele rendeu no final de tudo, ele somatizado. E aí eu encontro R$30. E é exatamente isso que a gente vai ter que achar na lógica que eu vou fazer com vocês ali no slide anterior. E o meu montante, ele é o quê? É o meu capital mais esses juros. Por que o montante é isso? Porque o meu montante é o meu acumulativo. Ou seja, é o que eu investi, mais o tanto que rendeu. É o dinheiro que no final desses 3 meses eu tenho que receber. É o dinheiro que depois de eu ter aplicado no banco, por exemplo, eu vou ter de retorno. Porque aí eu não vou ter depositado meu dinheiro no banco para poder depositar R$100 e depois de 3 meses ficar ali parado o dinheiro, que nunca fica parado na verdade, ele me retornar os próprios R$100. Se fosse desse jeito, eu colocaria debaixo do meu colchão. Não faz sentido nenhum, entendeu? Então, esses juros, esse montante é os meus R$100 mais os 30, que é igual a 130, tá bom? Sabendo disso, eu acabei mostrando a fórmula antes da hora para vocês. Sabendo disso, a gente vai voltar aqui o slide para poder mostrar para vocês que nós, na lógica, vamos chegar a esses mesmos valores, tudo bem? Vamos aqui, eu vou botar 0, 1, 2 e 3, tudo bem? O que é esse 0, 1, 2, 3? É só para poder representar data 0, data 1, data 2 e data 3. Por quê? Essa data 0 é a entrada, é o dia que eu apliquei. E aí, quanto que vai ser o meu montante? Lembra que montante é o acumulado. Acumulado, aqui. É o meu acumulado. Mas no dia que eu apliquei, não deu tempo de render ainda meu dinheiro. Não deu tempo, até porque minha taxa é mensal, ou seja, ele só vai render depois que ficar 30 dias, ele passar um mês. Ou seja, dentro do meu do dia, né, da aplicação, o meu montante é o próprio capital. Não deu tempo de render. Mas, passando um mês, o que eu penso? Se é o mesmo rendimento todo mês e o rendimento é em cima do capital inicial, ou seja, 10% de 100, R$10. Então, da data 0 para a data 1, eu preciso somar 10. Aqui eu vou achar quanto? 110. Qual vai ser o rendimento da data 1 para a data 2? Mesma lógica.
mais 10. Aqui vai dar 120. E o que vai ser da segunda data para a terceira? Mais 10, 130. Então, eu achei aqui, ó, sem usar a fórmula, o valor do meu montante. E se eu somar isso aqui, ó, eu encontro os juros acumulados. Opa, fiz um negócio meio bagunçado aqui. Deixa eu ver aqui. Se eu somar esses valores aqui, ó, eu encontro que o meu juros foi de 30. Tudo bem? Era isso que eu queria trazer para vocês, de lógica, para vocês entenderem como que funciona o raciocínio de juros simples. E não precisar necessariamente trazer a fórmula para isso. Por quê? Porque tem questões que realmente você não vai exigir que você faça usando fórmula. E tem questões, inclusive, que o tempo é de 5 meses, 4 meses. E aí você pode fazer desse jeitinho que eu fiz aqui agora e vai dar certo. Não, do mesmo jeito, tá bom? Mas existem momentos que você vai ter que usar a fórmula. Por isso que é importante você saber. Mas se você entendeu essa lógica que eu te mostrei aqui agora, a fórmula vai ser só uma consequência. Olha só. Aqui, opa. Entenda o seguinte. A fórmula de juros é a seguinte. C vezes o I vezes o D. Lembra que quando a gente fala de juros e quando a pergunta é sobre juros, né? Quer saber quanto de juros? Ela quer saber o quanto de juros rendeu durante todo o tempo, tá? Então, ela não vai querer saber o quanto que os juros rende de um mês para o outro. Ele vai querer saber o meu rendimento depois dos meus 3 meses, de você somar tudo. Por isso que eu vou multiplicar pelo meu tempo. Mas que, para você saber o que vai render mês a mês, é simplesmente você multiplicar o capital vezes a taxa de juros. Tudo bem? Faz sentido para vocês? E aqui, ó, é o meu montante. O meu montante é o capital, quanto que eu apliquei, mais esses juros acumulados. Inclusive, existem questões em que dá para você sacar, lendo a questão, quanto que é esses juros, quanto que é os juros ou quanto que é o montante. Depende muito da questão, olha só. Pode existir questão assim, ó. O meu montante é de R$120, sendo que o meu capital é de R$100. E aí, você não tem que fazer muito cálculo para poder achar quanto que foi de rendimento. Os seus juros vai ser simplesmente você pegar o montante e diminuir do seu capital. É o 120 menos o 100. E aqui você vai achar que o seu rendimento foi de R$20. Acho que automaticamente, quando você lê a questão, você logo vai identificar isso. Mas tem questões que exigem que você utilize a fórmula do montante completa, porque pede talvez a taxa de juros ou o tempo e precisa da informação do montante, e aí você precisa aplicar. E o montante é o seguinte, imagina que numa situação em que você não conheça esses juros, você não tem como identificar ele de cara, ele peça que você encontre o tempo. Você sabe que montante é capital mais juros. Se você não tem como identificar isso de cara, o que você vai fazer? Montante vai ser igual ao capital mais o que é os juros? Capital vezes a taxa vezes o tempo. É só substituir. C vezes I vezes T. Você vai chegar no mesmo resultado, mas de uma outra forma, entendeu? Se ele te pedir o tempo, você tem como achar, porque está aqui. Se ele te pedir na questão a sua taxa de juros, também está aqui. Você pode achar tranquilamente, ok? É isso que eu queria mostrar para vocês. Isso é muito tranquilo. Para aplicar, é muito, muito, muito de boa mesmo. E agora eu quero trazer as questões para você entender o que pode dificultar a sua vida. Aqui diz o seguinte, uma organização aplicou R$100.000 por 15 dias em um produto financeiro que oferece uma rentabilidade nominal líquida de 1% ao mês. Opa! Então, olha só. A organização, olha só o verbo, aplicou, tá? Lembra disso. Se ele aplicou R$100.000, tá? nós sabíamos o quê? Que esse 100 mil aqui, ó, é o nosso capital. Por 15 dias. 15 dias, então, é o tempo pelo qual esse valor ficou rendendo. Só que esse tempo está em dias, tá? Em um produto financeiro que oferece uma rentabilidade nominal efetiva líquida de 1%. Só que olha só, a taxa de juros é ao mês. Tá vendo? No regime de capitalização simples. Ao final do prazo, a organização auferiu, no período, juros e rentabilidade efetiva líquida, respectivamente. O que a questão está pedindo?
os juros e rentabilidade. Os juros, ele quer saber a taxa, ele quer saber o I. Essa rentabilidade é o J, tá bom? É o quanto que rendeu. Por que ele pediu isso? Porque dentro de um mês rende 1%, tá? Então, olha só. 1% é para um mês, ok? Mas ele não quer saber para um mês. Ele só fez por 15 dias, tá? O tempo não bate. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que achar a porcentagem equivalente para 15 dias. Você concorda comigo que, vou botar uma sete aqui, 15 dias, é meio mês? Faz sentido para você? É metade do mês. Eu considero que o mês tem 30 dias, 15 dias é a metade. Tudo bem? Se 15 dias é meio mês, significa que a rentabilidade foi metade. E os juros é a metade. Ou seja, o que é a metade de 1%? 1% é para o mês inteiro. Então, para a metade do meu mês, é 1% dividido por 2. Isso significa que ele rendeu 0,5%. Eu vou até frisar isso aqui, que eu quero mostrar isso, uma coisa sobre isso para vocês. Tá? Vou frisar isso aqui só para poder fazer um lembrete. Isso significa que vai render 0,5%. Quanto que vai render? Qual vai ser meus juros? Como que a gente vai resolver isso? Olha só. Eu vou adicionar uma página. Juros é igual a capital vezes o I vezes o T. Os juros vai ser igual a 100 mil vezes 0,5%. E quem é o T para vocês? O T é 15 ou 1? O T é 1. Por isso que eu marquei lá para vocês. Por que o T é 1? Porque eu achei que ele rende 0,5% a cada 15 dias, tá? A taxa que eu achei não é diária. Se fosse uma taxa diária, eu diria que eu teria que multiplicar pelo tempo de 15 dias. Mas, como eu achei uma taxa quinzenal, porque eu dividi por 2, né? A cada 15 dias, rende 0,5%. Eu vou multiplicar por 1, ok? Por isso que eu queria marcar isso aqui para vocês não se equivocarem na hora de definir qual é o tempo que você vai colocar na fórmula. Aqui, eu vou cortar os zeros com zeros, vai sobrar 1.000 vezes 0,5. Qualquer valor multiplicado por 0,5 é a metade, ok? Que é o mesmo que multiplicar por 1/2. Então, juros, a metade de 1.000 é 500. Voltando na questão, eu tenho que achar a rentabilidade de 500 e os juros de 0,5. 0,5, 0,5. 500. Nossa resposta aqui, ó, letra A, tá bom? Eu espero que tenha ficado claro isso. E tem que ser uma coisa que você tem que ter cuidado na hora de ler, porque realmente você pode acabar se equivocando para fazer a questão, tá bom? A segunda questão que eu trouxe. Cláudia deseja conseguir o triplo do capital que tem atualmente, investindo todo o capital que possui em uma taxa mensal de juros simples de 2%. Ou seja, ela me deu uma taxa de 2% ao mês, é o que eu sei. Já vou botar aqui a M. Em uma operadora financeira de aplicações. Aí diz assim, em quanto tempo ela conseguirá triplicar o capital? Olha só, você acho que deve dar um bololô para algumas pessoas porque tem que trabalhar com letra e a maioria das pessoas não gosta de fazer isso. Ela quer saber o tempo, sendo que ela não me deu um montante e ela não me deu ela não me deu um capital. O que eu posso fazer? Eu sei o quanto que ela tem de referência. Eu sei que ela vai aplicar um capital. E desse capital que ela vai aplicar, ela quer receber 3 vezes esse capital. Ou seja, esse 3C aqui, ó, é o que nós chamamos de montante. O que ela quer receber no futuro é o montante, é o acumulado, é o capital mais o rendimento, tá? Então, basicamente, a gente tem que entender que nós temos um montante, só que nós não temos valores. E se nós não temos valores, nós podemos dar valores, tá bom? Eu gosto de trabalhar com o número 100, então eu vou dizer o seguinte. Eu vou apagar aqui só para poder não bagunçar. Ó, eu vou colocar aqui em C e eu quero resgatar 3C. E eu vou considerar que o meu C é igual a 100, porque eu gosto de trabalhar com esse número. Se você preferir usar outro valor, fica a seu critério, tá? Então, o que acontece? A gente vai ter que aplicar a fórmula de montante. Não tem jeito.
E vai ser a fórmula completa, tá? Com a fórmula de juros também. Montante é igual a capital mais capital vezes I vezes o tempo. Até porque ele quer achar o tempo. Então, não tem jeito. E aqui, ó, quem é o meu montante? 3C igual a C mais C vezes I vezes T. Eu vou botar em uma outra folha para não correr o risco de vocês já ficar apagado aqui. 3C é igual a C mais C e T. Tudo bem? Eu disse que você vale 100, né? Então, 3 vezes 100 vai ser 300. Faz sentido? O meu C é 100 mais 100 vezes a taxa era de 2% e o tempo é o que eu preciso saber. Aqui eu vou cortar. Eu vou inverter a ordem. Vou botar aqui, ó, 2T mais 100. Nem precisaria, mas eu vou fazer desse jeitinho aqui, ó. Igual a 300. 2T é igual a 200, porque eu passo 100 para cá e subtraio. Então, T, eu vou botar 200 dividido por 2, vai ser igual a 100. Esse tempo aqui está em meses, só que as respostas estão em anos. Então, eu tenho que achar a proporção de quanto vale 100 meses em anos. Então, olha só. Mais uma folhinha pra gente. Eu sei que um ano tem 12 meses. Então, quantos anos terão 100 meses? 12x igual a 100. A gente vai precisar dividir 100 por x e 100 dividido por 12. Eu não tenho como dividir 10 por 12. Eu vou dividir 100 direto. Eu sei que 12 vezes 10 é 120. Então, é um número bem próximo. O mais próximo que tem dentro das respostas é o valor 8. Então, deixa eu ver aqui, olha só. 12 vezes 8. 8 vezes 2, 16. E vai 1. 8 vezes 1, 8 mais 1, 9. Então, é realmente mais próximo. 96, subtraio, dá 4. E aqui é 8. Olha só. A única opção que começa com o valor 8 é a letra D. Se, na verdade, só teria uma opção mesmo. É a letra D. Então, eu já sei a minha resposta. Eu não preciso terminar o cálculo, porque o que vem depois da vírgula corresponde aos meses. Então, aqui, ó, eu já sei que será a minha resposta a letra D. Próxima. Aqui, nossa. O último é da 6 Gran Rio, de 2021. Acredito que foi do Banco Banrisul até. Uma pessoa está planejando comprar uma geladeira no valor de 1.300. Então, se ela está planejando, é um valor futuro. Então, provavelmente é o nosso montante. Sabendo-se que ela pretende gastar exatamente este valor que dispõe de um capital, opa, o meu capital é R$1.000 e o valor futuro que ela precisa, porque vem até falando na questão, é 1.300. Eu já sei que se o meu montante é de 1.300 e o meu capital é de 1.000, se eu subtrair um do outro, eu acho que o meu juros é de 300. Tudo bem para vocês? Subtrair um pelo outro e já achei os juros. Por isso que eu falei que tem questões que você logo consegue achar o valor correspondente aos juros e não precisa aplicar a fórmula do montante mais extensa. Você pode aplicar na fórmula de juros, que é bem mais curtinha. Que será aplicado hoje a uma taxa de juros simples de 1,5% ao mês. Isso é importante aqui, então, ao mês. Qual será o prazo de aplicação em meses, ou seja, a minha resposta está em meses, para que ela consiga comprar a geladeira à vista o mais rápido possível? Então, eu sei que a fórmula de juros é capital que eu tenho na questão, a taxa de juros que eu tenho e o tempo que eu também tenho. E os juros eu consegui encontrar facilmente. Substituindo os valores, vou substituir em outra página. Juros é igual a C vezes I vezes T. O meu juros foi de 300, que eu achei. O meu capital foi R$1.000. A taxa foi de, acho que 1,5, se não me engano. Isso, 1,5%. 1,5% vezes o nosso tempo, que nós não sabemos. Eu vou cortar os 2 zeros aqui com 2 zeros. Esse 10 eu vou multiplicar de cara com esse 1,5 para tirar a vírgula. E eu vou achar que 15T é igual a 300. T vai ser igual a 300 dividido por 15. E eu sei que se eu multiplicasse 15 por 2, eu acharia 30. Então, para achar 300, eu multiplicaria por 2. Correto? Perdão.
30 dividido por 15 é 2, até porque 15 vezes 2 é 30. Se eu quero achar 300, ao invés de 2 vai ser o 20, eu acrescento um zero. Então, meu T vai ser igual a 20 meses. E é isso. Vamos ver aqui qual é a resposta. 20 meses. Letra C. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham pegado as sacadas e que isso ajude vocês a praticar com as questões. E continuem seguindo, continuem compartilhando, porque nos próximos vídeos eu quero trabalhar juros compostos com vocês e fluxo de caixa, que é um assunto bem interessante e cai muito em prova, tá bom? Espero que tenha sido útil e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, galera!